Salve, salve, meus amantes do jogo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre El Loco Bielsa. Sim, o Marcelo Bielsa, técnico argentino, que acabou de subir com o Leeds da segunda divisão da Inglaterra para a primeira. E ganhou, inclusive, a Championship, correspondente à segunda divisão inglesa. Foi campeão. Muito se fala dele aqui no Brasil e pouca gente conhece verdadeiramente quem é o Marcelo Bielsa. E o propósito desse vídeo é justamente esse, trazer para você quem é Marcelo Bielsa. Por que ele é chamado de El Loco? Então nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou estar contando para vocês quem é o Marcelo Bielsa, as passagens que ele teve pelos clubes, curiosidades, e depois nós vamos falar da parte tática do Bielsa, que geralmente é a mesma ideia para todos os clubes que ele treina, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O Bielsa, ele é de Rosário, na Argentina. Ele foi jogador, inclusive, do clube Newell's Old Boys, que é o clube onde o Bielsa é considerado ídolo máximo. Inclusive, o estádio do Newell's leva o nome de Marcelo Bielsa, para vocês terem uma ideia. Mas ele foi jogador sem muito sucesso, começou no Newell's, não teve muito sucesso na equipe principal, foi emprestado para equipes menores e, vendo que não teria tanto sucesso como jogador, ele optou por encerrar a carreira aos 25 anos e começar a cursar educação física na Argentina. Então, aos 25 anos, o Bielsa começa a carreira de treinador. Mas só que não é em um clube. Ele começa a treinar na Universidade de Buenos Aires, a UBA, na Argentina. E lá ele já começa fazendo algo inusitado. Vocês imaginam, lá nos anos 70, 80, você analisar 3.000 jogadores para poder selecionar o seu elenco de 20. É o que ele fez. Na época não tinha vídeo como tem hoje, não tinha tecnologia que tem hoje. Imagina a dificuldade que foi para ele poder fazer isso, gente. 3.000 jogadores para poder chegar no elenco de 25, selecionando os 25 melhores que ele queria para poder fazer parte da seleção dele, que jogariam para ele representando a faculdade. Depois que ele treinou na Universidade de Buenos Aires, ele foi convidado para poder voltar para o Newell's, mas como treinador das categorias de base do clube de Rosário. Lá, o Bielsa, ele também fez algo inusitado, muito parecido com o que ele tinha feito na Universidade de Buenos Aires. Ele pegou dessa vez todo o território argentino, dividiu o território em 70 partes e dividiu olheiros nestas 70 partes do território argentino. Qual era a função desses olheiros? Captar jogadores pro Newell's. E de lá surgiram jogadores históricos. Alguns hoje são até treinadores, como o Eduardo Berizzo e o Maurício Pochettino. O Pochettino, inclusive, tem uma história muito engraçada de como ele foi descoberto. O Bielsa, ele chega na casa do Pochettino. O Pochettino era adolescente, porque recebeu um chamado de que tinha um jogador muito bom na região onde o Pochettino morava. Ele e o Jorge Griffa, que é outro rosarino histórico, que trabalhou muito tempo nas categorias do Newell's e tem também um livro publicado sobre o assunto. E os dois chegam na casa do Pochettino, batem na porta da casa dele e quem atende é os pais. O Pochettino já estava dormindo porque era tarde da noite e o Bielsa e o Griffa papeiam ali com os pais do Pochettino e convencem eles a deixar ver o Pochettino dormindo. E o Bielsa e o Griffa até mesmo medem as pernas do Pochettino para poder ver se estaria ideal ou não para o Newell's. O Pochettino então é levado para o Newell's um tempo depois e acaba sendo um ídolo da equipe
preta e vermelha. O Bielsa revelou vários jogadores, ganhou títulos também na base, é o melhor técnico de base que já passou pelo Newell's, segundo relatos de pessoas lá de dentro. Ele e o Griffa fizeram uma dupla fantástica, trabalhando sempre em conjunto. E o que é interessante, nessas 70 partes que o Bielsa dividiu a Argentina, quando surgia jogador, ele não ia de avião, ele ia de carro, porque ele não gosta de voar, ele tem medo de voar. Então vocês imaginam ele pegando o Fiat dele e rodando toda a Argentina para poder analisar jogador. Era o que o Bielsa fazia. Em 1990, o Bielsa é chamado para treinar o profissional do Newell's. Da base, então, ele vai para o time profissional. Ele tinha menos de 40 anos na época, tinha 35, se eu não estou enganado. Coloca em prática, já nesse primeiro trabalho dele, as ideias que ele tem como treinador, que inclusive são usadas até hoje nos clubes onde ele passa, que a gente vai falar mais adiante. Mas o Newell's ele ganha um torneio apertura, um torneio clausura e um campeonato argentino, porque na época os torneios da Argentina eram divididos entre apertura e clausura, cada um tinha 6 meses e os campeões de cada torneio jogavam uma final entre os dois. E o campeão seria o campeão argentino. Então o Bielsa tem um apertura e clausura e um campeonato argentino jogado nessa final contra o Boca Juniors, que na época era treinado pelo Oscar Tabares, que hoje é técnico da seleção do Uruguai. O Newell's também chegou a ser vice-campeão da Libertadores de 1992, perdendo para o São Paulo do Tele Santana. O Newell's era uma equipe sem perspectiva alguma de ganhar alguma coisa antes da chegada do Bielsa. E depois que o Bielsa saiu de lá, realmente o clube mudou de patamar. O Bielsa sai do Newell's porque ele vê um esgotamento com os jogadores. Ele mesmo disse que não conseguia mais tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam, porque ele é muito exigente nos treinamentos, ele é muito exigente, ele cobra muitos jogadores. E outra também que os jogadores aos poucos iam sendo vendidos e você teria que renovar a safra a cada término de temporada. Chegou uma hora que o Bielsa não queria mais isso e não renovou seu contrato com o Newell's e saiu. Então o Bielsa vai para o México. Chegando no México, ele é contratado para fazer algo bem parecido com o que ele fez no Newell's. Divide o México em várias partes e coloca olheiros para poder estar recrutando jogadores, e ele de carro também viaja o México inteiro para poder observar jogadores. E de lá saem vários jogadores mexicanos famosos que inclusive tiveram um pico seu de performance durante a Copa de 2006. A base inteira daquele time do México tem o Bielsa como formador, como o goleiro Osvaldo Sanches, Jorge Borghetti, Daniel Osorno, Rafael Marques, que jogou no Barcelona, Fábio Pardo, enfim, vários jogadores. Além disso, o Bielsa também dirigiu em 3 clubes diferentes no México, mas sem tanto sucesso. O mais marcante é que ele aprendeu vários novos exercícios, evoluiu muito a sua maneira de poder desenvolver talentos no país da América Central. Depois de sair do México, o Bielsa vai para o Vélez Sarsfield, em 1998, e naquele mesmo ano conquista o torneio Apertura. O Bielsa, nesse momento, então, consolidou a sua carreira como um excelente treinador. Ele ficou pouco tempo no Vélez, apenas alguns meses, e depois acabou saindo para poder ir para o Espanyol da Espanha, time de Barcelona. Ele inicia muito bem, ganhando o jogo de pré-temporada da Juventus, inclusive, treinada pelo Lípio. Porém, depois de 6 jogos iniciados no Campeonato Espanhol, ele pede demissão para poder assumir a seleção da Argentina. A seleção da Argentina estava sem treinador e consultou o Bielsa. E o Bielsa sempre teve o sonho de dirigir a seleção do seu país. Tenta pedir a liberação para o clube não libera, o Bielsa bate o pé, isso causa também um estremecimento ali na relação com os jogadores, mas no final ele acaba entrando num acordo com o Espanhol, que ele ficaria 6 meses e que no final do ano
de 1998, ele sairia para poder comandar a seleção da Argentina. Mas não durou nem 6 meses, ele acabou sendo demitido porque a performance do time não agradou, muito por conta da relação que ficou chata, né, entre os jogadores e ele, que ele queria sair e tudo mais. E ele acabou, então, sendo demitido do Espanhol antes do prazo que ele tinha para poder ficar no time. Ele chega na seleção argentina e lá ele começa a preparar o time para a Copa de 2002, dentro da sua filosofia. A Argentina se classifica muito bem para a Copa de 2002. Classifica-se em primeiro lugar. Realmente fez uma eliminatória invejável. Uma campanha impecável da Argentina, terminando inclusive acima do Brasil. Então em 2002 a Argentina vai disputar a Copa e é eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Num grupo onde tinha Suécia, Nigéria e Inglaterra. Com 4 pontos, o time do Bielsa é eliminado na primeira fase e o Bielsa cita essa experiência como o maior fracasso da sua carreira. E por que isso aconteceu? Muito se diz que é pela intensidade, mais uma vez, a intensidade que o Bielsa exige nos treinos e no seu modelo de jogo. A gente já vai falar por quê mais pra frente também. Os jogadores, vindo em final de temporada, a maioria deles jogando na Europa, chegavam muito cansados. E para poder lidar com toda esse gasto excessivo de energia, realmente ficava complicado. Não foi uma campanha pífia, a equipe fez 4 pontos, não conseguiu avançar. E o Brasil, que não fez uma eliminatórias para a Copa tão boa quanto a da seleção do Bielsa, acabou sendo campeão dessa mesma Copa do Mundo com o Filipão. Em 2002, então, depois da Copa do Mundo, se encerra o contrato do Bielsa com a seleção da Argentina. E a seleção, a princípio, queria contratar Carlos Bianchi, que naquela época já tinha sido bicampeão da Libertadores, era um treinador muito consolidado também na Argentina, mas o Bianchi não aceitou porque ele tinha problemas com o Júlio Grondona, que era o presidente da AFA, Federação da Argentina. Ficando sem opções para poder assumir o cargo, depois da Copa de 2002, a seleção da Argentina renova com o Bielsa. E o Bielsa, então, tem uma nova chance de mostrar o seu trabalho dentro da seleção. O Bielsa inicia as eliminatórias para a Copa de 2006, mas no meio do caminho tem a Copa América de 2004. E a seleção vai muito bem, chega na final e perde para o Brasil, do Parreira. O lance, inclusive, do gol de empate do Brasil, que levou aquele jogo para os pênaltis. O Tevez fazendo embaixadinhas próximo da área no final do jogo. A seleção rouba a bola e faz o gol de empate com o Adriano e ganha nos pênaltis. O Bielsa, então, perde para a seleção brasileira. Além disso, teve a medalha de ouro, o ouro olímpico que a seleção da Argentina ganhou sob o comando do Bielsa. Um dos únicos títulos aí que o Bielsa tem na sua carreira, além dos argentinos com o Vélez e com o Newell's. Foi realmente bastante marcante porque o Brasil não tinha uma medalha de ouro e a Argentina, já em 2004, tinha a sua medalha de ouro do futebol. A nossa seleção foi conquistar só em 2016 com o Micali no comando. Em 2004, o Bielsa inusitadamente pede para sair da seleção. Uns dizem que é pelo mesmo motivo que ele saiu do Newell's, porque não conseguia mais extrair dos jogadores. Outros dizem também que a seleção não apoiava ele, que ele queria chamar jogadores para poder jogar amistosos, para poder jogar as eliminatórias. E na época não se tinha a regra que tem hoje de que os clubes são obrigados a liberar os jogadores. Então, muitas das vezes o Bielsa não tinha todos os jogadores que queria na seleção e a federação se abstinha disso. O Bielsa pede demissão da seleção da Argentina. Ele fica 3 anos desempregado, por opção mesmo, recusou várias propostas e em 2007 ele acerta com a seleção do Chile. Em pouco tempo, ele já convence o seu estilo de jogo, leva o Chile para a Copa do Mundo de 2010, coisa que não acontecia há muito tempo. O Chile disputa a Copa de 2010, passa de fase, perde para o Brasil, Dunga de 3-0, mas
realmente um marco na história da seleção. Essa safra de jogadores como Vidal, Valdívia, o Alexis Sanches, foi a base da seleção que depois veio a ganhar 2 Copas Américas. O Sampaoli foi o sucessor do Bielsa, inclusive, e deu sequência ao trabalho do El Loco. Além disso, o que ficou de legado na seleção do Chile foi a construção de um CT extremamente moderno, todo arquitetado pela mulher do Bielsa, que é arquiteta. E claro, o Bielsa sempre ficava observando e analisando tudo que seria colocado no CT. Ele pede demissão por divergências também com a diretoria da Federação Chilena, inclusive porque estava tendo uma eleição, acabaram que foram suspensas as eleições para presidente da federação, e ele não concordava muito com as ideias do presidente que lá estava e acabou renunciando ao cargo. Dessa vez o Bielsa não ficou desempregado depois que saiu do Chile. Ele acertou com o Athletic Bilbao. Na verdade, um dos candidatos a presidente que, se ele ganhasse, o Bielsa iria assumir o clube. Foi o que aconteceu, o Bielsa assumiu o clube. Inclusive recusando propostas da Internazionale e do Milan na época, para poder firmar realmente esse acordo que tinha com o Athletic Bilbao, sem nem saber se ia assumir o cargo. Então o Bielsa assume o cargo no Athletic Bilbao. No primeiro ano, ele teve resultados que o Bilbao nunca teve na sua história, levou o Bilbao para a final da Copa do Rei, perdendo para o Barcelona do Guardiola, e também para a final da Liga Europa, batendo o Manchester United, inclusive, perdendo a final para o Atlético de Madrid, do Diego Simeone. Na segunda temporada, as coisas já não andaram muito bem, e o Bielsa, vários jogadores acabaram sendo vendidos, principalmente o Javi Martínez, foi vendido para o Bayern de Munique por cifras altíssimas. E o Bielsa acabou não tendo seu contrato renovado no final daquela temporada. Ficou mais um ano desempregado, antes dele acertar com o Olympique de Marselha para a temporada 2013 e 2014. No Olympique de Marselha ele começa muito bem a temporada, ganhando muitos jogos, mas no final a equipe decaiu muito. E ele acabou a temporada conseguindo classificar o time apenas para a Liga Europa, sendo que o principal objetivo era ganhar a Ligue 1, que é o campeonato francês. Na segunda temporada, o Bielsa estava quase tudo certo para ele poder renovar com o time francês, mas ele acaba inusitadamente pedindo demissão depois do primeiro jogo do time na temporada, dizendo também que haviam os diretores do Marselha descumprido o acordo com ele de uma ou outra cláusula específica do seu contrato. E ele pegou e pediu demissão, escrevendo uma carta, inclusive, na coletiva de imprensa pós-jogo, na qual ele leu para todos os jornalistas que lá estavam. Tempo depois, o Bielsa acerta com a Lazio, mas fica 2 dias no cargo, porque também a Lazio não cumpriu com aquilo que havia combinado com ele no encontro. Ele se reuniu lá com o presidente, fez as exigências e o presidente acabou não cumprindo. Em 2 dias, então, ele pediu para não assumir o time, não assumiu. Um tempo depois, o Bielsa assume o Lille, da França também. Contrata vários jogadores brasileiros, inclusive o Thiago Maia, Luiz Araújo, que era do São Paulo, o Thiago Mendes também do São Paulo, mas o time não vai bem, o time não consegue ter os resultados esperados na temporada, inclusive fica brigando na parte de baixo da tabela para não cair. Em pouquíssimos jogos, o Bielsa já apronta. O que ele faz? No jogo específico, o goleiro dele foi expulso, teve um jogador de linha que foi pro gol, e no meio do jogo o Bielsa pediu para trocar o jogador de linha, trocar o goleiro. Se era um jogador de linha que estava no gol, ele pede para que outro jogador de linha assuma a posição de goleiro. A regra permite isso, mas é uma coisa inusitada. Ele acaba saindo depois de poucos jogos, também no comando do Lille, porque o preparador físico dele, de muitos anos, acaba falecendo aqui na América do Sul. E o Bielsa pede para poder vir aqui no velório, mas o clube não libera. Então ele fala, eu vou mesmo assim, e acaba indo pro velório do seu
ex-companheiro de profissão e amigo pessoal. E então o Bielsa acaba tendo o seu contrato suspenso por conta disso. E alguns dias depois é anunciado que o Bielsa estaria demitido do Lille, brigando judicialmente com o clube para poder receber uma indenização milionária, coisa que não aconteceu porque ele perdeu na justiça esse direito. Então, na temporada 2018-2019, o Bielsa acerta com o Leeds United, clube pelo qual está até hoje. E no Leeds acontece a mesma coisa que aconteceu no Olympique de Marselha, a mesma coisa que aconteceu também no Athletic Bilbao. O time começa muito bem a temporada, começa ganhando de muita gente, mas no final decai. Tanto que o Leeds liderou durante todo o campeonato a Championship, que é a segunda divisão inglesa, porém acabou que nem subiu direto para a Premier League, que ficou em terceiro lugar. Os dois primeiros sobem, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. O Leeds foi disputar esse playoff e perdeu para o Derby County do Frank Lampard nas semifinais desse playoff. E nessa temporada já foi talvez a mais regular dos times do Bielsa. Ele conseguiu liderar realmente aí na maioria das rodadas do campeonato e o máximo que acontecia era um revezamento com o West Brom. No final o Leeds acaba campeão, o West Brom acaba em segundo lugar. Os dois sobem direto para a Premier League. Vou falar um pouco então de outras curiosidades do Bielsa. As negociações dele com os clubes são extremamente difíceis. Por quê? Porque ele exige tudo aquilo que ele quer. Então, se não tiver as contratações que ele deseja, o salário que ele deseja, a quantidade de membros e comissão técnica que ele deseja, ele não assina contrato. O Bielsa é extremamente mão de ferro para isso. Tanto que ele negociou com vários clubes aqui no Brasil, São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, e nenhum dos clubes conseguiu chegar a um acordo com ele por conta disso. O Bielsa adora estudar os rivais. Inclusive, na temporada passada com o Leeds United teve um problema no qual ele mandou um olheiro observar os treinamentos do Derby County e depois acabou fazendo uma coletiva para todos os jornalistas da região, onde ele explicou exatamente qual que era o método dele de analisar os rivais, de que aquilo não teria interferência em como ele analisa os rivais. Então ele mostrou que ele assistiu todos os jogos do Derby County na temporada, analisou todos os sistemas táticos que o time usou, quem jogava em qual posição, as funções que fazia. Isso tudo porque o Bielsa ele sempre conta com analistas de desempenho que ele mesmo paga para trabalhar para ele fora do clube. Então, realmente o Bielsa ele conta com a ajuda de muita gente, toda uma rede de pessoas que trabalha para ele para conseguir essas informações, porque sozinho é muito difícil você assistir todos os jogos e coletar tanta informação, né? E essa situação acabou custando uma multa para o Leeds United de 200 mil libras que o Bielsa assumiu para ele mesmo essa multa. Ele mesmo falou para a diretoria que queria que fosse paga com o salário dele. E foi o que aconteceu. Ele disse nessa entrevista que ele analisou o time do Guardiola na final da Copa do Rei, quando ele estava no Athletic Bilbao. Eles perderam de 3-0 e que se fosse tão efetiva assim a análise dos rivais, o time dele não teria perdido de 3-0. Mostrando que não é a análise que você faz do adversário que vai fazer com que você ganhe jogos. O Bielsa mora no CT dos clubes onde ele trabalha. No Leeds mesmo ele mora numa casinha de 30 metros quadrados. Ele é milionário, ele pede salários quando negociou com os clubes do Brasil cerca de R$1,5 milhão na cotação de hoje, é sempre o que ele pede. E ele sempre busca morar no CT. Ele é um cara bem humilde. Não gosta, por exemplo, de morar em hotéis de luxo, não gosta nada disso, porque diz ele que facilita muito o trabalho dele. Ele consegue ter um contato maior com as categorias de base, ele consegue ter um contato maior com os membros de comissão técnica fixa dos clubes. Inclusive na seleção do Chile, quando ele chegou, ele pediu para morar lá e
O presidente olhou e falou: mas como é que você vai viver aqui? Aqui é totalmente afastado da cidade, é totalmente afastado de tudo, não tem um mínimo para uma pessoa viver. Ele falou: não tem problema, eu quero viver aqui. E foi o que aconteceu. E no Leeds não é diferente, assim como nos outros clubes que ele passou. O Bielsa ele não dá entrevistas, ele só fala nas coletivas de imprensa. Então tem coletiva dele que dura 3 horas. Quando ele estava na seleção da Argentina, isso acontecia muito, porque o contato com um treinador de seleção é menos frequente do que nos clubes. Mas mesmo quando ele está nos clubes, é muito demorada as entrevistas que ele dá, justamente porque os jornalistas aproveitam para poder fazer as perguntas que não podem fazer em outro momento. Que o Bielsa ele não concede entrevistas exclusivas para ninguém, porque ele diz que ele não pode dar prioridade para nenhum meio de comunicação. E isso também foi por um trauma que ele passou no México, que o presidente do clube, de um dos clubes que ele trabalhava era dono também de uma rede de televisão no México. E aconteceu que ele forçava muito o Bielsa a falar nessa televisão. E várias vezes acontecia que eles interpretavam muito mal aquilo que o Bielsa falava. Daquele momento em diante, o Bielsa prometeu para ele mesmo que nunca mais daria entrevistas exclusivas, que só falaria com a imprensa nas coletivas em que ele daria. E assim é até hoje. O Bielsa ele não faz rodízio do elenco. É muito engraçado. Até por isso, um dos motivos que as suas equipes elas decaem muito depois de começar muito bem a temporada. É uma cultura muito sul-americana essa que ele tem, claro, de não mudar o time titular. Então, ele sempre procura usar os mesmos 11 do início da temporada até o final da temporada. Os métodos de treinamento do Bielsa são pouco usuais também para a época de hoje. Ele se utiliza muito do analítico por repetição, treinamentos isolados. Você vê que na parte física, os jogadores só fazem a parte física, muitas das vezes sem a bola. A parte tática, ela também é isolada. A parte técnica, ela é isolada na parte tática. Então, tem muito treinamento de fundamento também que o Bielsa faz. É uma metodologia que hoje está cada vez menos sendo usada, mas que até hoje é a metodologia que, ao meu ver, mais melhora a individualidade e a técnica dos jogadores. Tanto que o Bielsa hoje é o treinador que mais melhora jogadores do mundo, na minha opinião. Quando ele chegou no Lille, ele passou um questionário para os jogadores com várias perguntas que eram até pouco usuais. Como qual livro você mais gosta, o que você acha da violência no mundo. Foram algumas das perguntas que o Bielsa fez nesse questionário para poder conhecer melhor os jogadores. O Bielsa, ele não se esforça para poder aprender o idioma do país. Ele foi para o Lille, não se esforçou para aprender o francês. Tudo que ele falava, o tradutor traduzia. Então ele vivia com o tradutor praticamente 24 horas. E a mesma coisa no Leeds. Ele tem um tradutor que traduz para ele tudo aquilo que é falado. E tudo aquilo que ele fala, o tradutor traduz aos jornalistas e aos jogadores. É engraçado que teve loucura até mesmo com os tradutores. O Bielsa ele tinha um tradutor desde a época do Lille, que foi junto com ele para o Leeds, e aconteceu que esse tradutor foi ficando cada vez mais próximo dos jogadores. E o Bielsa mandou o cara embora, dizendo que isso ia atrapalhar muito o trabalho dele. Então o Bielsa hoje tem outro tradutor. O Bielsa ele se baseia muito no Van Gaal. Ele assistiu mais de 250 jogos do Ajax do Van Gaal, que foi campeão da Liga dos Campeões em 1995 e também vice um ano depois, perdendo para a Juventus. O Van Gaal passou muito tempo no Ajax e foi a maior inspiração para o Bielsa. Vale ressaltar também que o Bielsa é o treinador que mais influencia treinadores. Simeone, o Berizzo, o Pochettino, até mesmo o Guardiola, são alguns dos treinadores influenciados pelo Bielsa. Claro que nem todo mundo pegou o estilo dele. O Simeone, por exemplo, não se baseia no estilo de jogo do Bielsa, mas em outras questões, como a análise excessiva do rival, assim como o Guardiola. Gente, então essa foi a primeira parte do vídeo. Agora vamos para a segunda e falar um pouco
da parte tática das equipes do Bielsa. O sistema que ele mais gosta de usar é esse aqui. 1-3-3-3-1. É o que ele mais utilizou durante toda a sua carreira, exceto no Athletic Bilbao e agora no Leeds, que ele vem utilizando um sistema um pouco mais conhecido por vocês, que é justamente o 4-1-4-1, tá? Mas vamos para as peculiaridades aqui do sistema que o Bielsa mais gosta de utilizar. Em primeiro lugar, o goleiro. O Bielsa gosta de goleiros que saibam fazer uma saída de bola, como por exemplo o Kiko Cassidia, que é o goleiro dele no Leeds United. Goleiros que não se afobem quando são pressionados por um rival específico. Então, é obrigação do goleiro saber jogar com os pés dentro do sistema do Bielsa. O Mandanda também é outro exemplo. O Mandanda que jogou no Olympique de Marselha sob o comando do Bielsa. Os três zagueiros, vamos para a linha de zaga. Os três zagueiros do Bielsa têm que saber jogar com a bola nos pés. Tem que saber fazer um lançamento horizontal, pegando ou lateral ou ponta em amplitude, ou também fazer passes que rompam blocos defensivos do adversário. Então tem que ser zagueiros técnicos. Aí a gente cita o Cooper e o White, hoje no Leeds United. Tem também o Medel, que ele transformou em zagueiro na seleção do Chile. O próprio Morel também, que jogou com ele no Olympique de Marselha. Na verdade, era um lateral e não era um zagueiro, ele transformou em lateral. O Pochettino, que jogou com ele no Newell's e depois no Espanhol também, era um zagueiro extremamente técnico. O Laporte, talvez seria o mais conhecido, foi moldado pelo Bielsa, lá no Athletic Bilbao, também um zagueiro extremamente técnico, conhecido por vocês, e hoje joga no Manchester City do Pep Guardiola. Agora o volante. Os volantes do Bielsa precisam ter uma saída de bola extremamente qualificada. Precisam saber fazer um domínio orientado, precisam saber fazer viradas de jogo, precisam ser os verdadeiros motores da equipe. Então, a gente destaca aqui o Imbula, que jogou com ele no Olympique de Marselha, o Thiago Mendes, também do Lille. Agora, o Calvin Phillips, que é muito bom do Leeds United, joga muita bola e sabe fazer isso. Sabe fazer esses lançamentos horizontais, sabe fazer passes verticais, auxilia na saída de bola. Um pouco mais avançado, ele gosta de meias que saibam atacar espaço, entrar dentro da área, que saibam penetrar e que saibam também, obviamente, fazer a armação do time. A gente coloca nessa função, então, jogadores como o Clich e o Sainz, do Leeds United, o Vidal, o Ander Herrera, que jogaram com ele e faziam muito bem essa função. O Vidal, principalmente, atacar espaço. O Ander Herrera é um jogador mais distribuidor e faziam essa função aqui. E na frente ele sempre gosta, para essa posição aqui, de jogar com engaste, que é o meia mais próximo do gol. Aí a gente tem o Kili Gonzalez na seleção da Argentina, até mesmo o D'Alessandro, que jogou com ele nessa função. O Payet, no Olympique de Marselha, um jogador que fazia muito bem essa função aqui também. O Veron chegou a fazer essa função também com o Bielsa. Alguns dos jogadores que jogaram aqui. Os pontas do Bielsa, geralmente são pontas mesmo que saibam driblar, partam para cima. Aí a gente coloca o Costa, o Alexis Sanches, o El Ghazi no Lille também. Eram pontas que partiam muito para cima do jeito que o Bielsa gosta. E na frente o centroavante. O centroavante do Bielsa geralmente é um cara pesado, um pivô, mas só que não é qualquer pivô, é um pivô que saiba sair da área e que saiba fazer associações aqui com os jogadores mais próximos, tá? É o que o Bielsa gosta. Geralmente um pivô que saiba jogar de costas, mas que saiba fazer uma jogada, por exemplo, de terceiro homem. Ó. Esse jogador vai fazer o passe, ele está de costas, recebe e já aciona esse jogador aqui de frente.
O Bielsa gosta muito desse tipo de jogada. O centroavante precisa saber receber lançamentos para atacar espaço também. Uma das principais armas das equipes do Bielsa, o ataque ao espaço. Aqui no Leeds United ele tem utilizado muito bem o Fortes, que foi muito bem nessa temporada. Mas também tem o Gignac, que jogou com ele no Olympique de Marselha. Tem o Gabriel Batistuta, da seleção da Argentina. Até o Crespo jogou com o Bielsa aqui. Enfim, vários exemplos para cada posição que a gente pode citar. Em organização ofensiva, o time gosta de fazer um ataque posicional, um ataque onde você tem o domínio dos espaços do campo, a saída de bola, além desses 3 jogadores e do goleiro, como eu citei, sempre vai ter o apoio deste jogador que é o volante. Aqui você vai ter sempre um equilíbrio nos setores, 2 jogadores na esquerda, 2 na direita e 2 no meio. É por isso que o Bielsa gosta muito desse sistema, porque segundo ele, melhor equilibra os jogadores do espaço de jogo, sempre tendo 2 por setor. Mas só que ele vem mudando no Leeds United, como eu falei, utilizando mais o sistema 4-1-4-1. Por quê? Porque hoje é difícil você achar um encaixe, que é esse jogador aqui de frente, que você tinha no outro sistema. Você não tem mais jogadores especialistas. E o Engache hoje é um jogador especialista. Então suponho que seja por isso que o Bielsa mudou o seu sistema desde quando chegou no Leeds. Mas ainda assim, a organização ofensiva do Leeds United hoje funciona sempre com aquele antigo sistema que eu mostrei para vocês. Tá? Sempre assim, porque o Calvin Phillips, que é o volante, vem jogar entre os zagueiros e você tem essa distribuição aqui dos meias. Um vem receber e o outro vem atacar espaço aqui entre as linhas do adversário. É um ataque posicional, sempre com domínio dos espaços. Outra coisa que caracteriza o time do Bielsa, a pressão pós-perda intensa. Então, depois que perdeu a bola, sempre vai ter uma pressão no jogador da bola e os outros vão procurar aqui fechar as linhas de passe ou marcar mesmo as opções de passe individualmente, mais próximas, e buscar recuperar essa bola já no campo de ataque, ou no mínimo forçar o rival a fazer uma bola longa. As marcações são individuais mesmo, com encaixes longos. Tá? Então, esse jogador aqui ele é perseguido, se estiver aqui do lado do campo. É sempre marcação do homem, não do espaço, com perseguições mesmo. Tá? É o que o Bielsa gosta. Tanto que tem uma entrevista que eu li recentemente, o Phillips, esse jogador aqui, o volante do time, nesse sistema aqui inclusive, ele falava que o Bielsa sempre pede para ele olhar o homem designado para ele marcar. Tá? Então, dizia ele na entrevista, olhe o seu homem, sempre olhe o seu homem quando você não tem a bola. E mantenha ele na sua frente quando você tem a bola. Então, nunca ir muito ao ataque para não deixar o homem que ele tinha que marcar nas costas dele, porque quando você marca individual, é muito difícil seu companheiro vir cobrir uma possível falha sua, porque ele está preocupado com o homem que ele tem que marcar, entendeu? Então você imagina os zagueiros aqui no mano, não tem como eles irem cobrir uma eventual falha do volante. Então acontecia que o Bielsa sempre falava isso com o Phillips, e ele relatou nessa entrevista que eu li. Bom, gente, é isso então por hoje. Espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de curiosidade sobre El Loco Bielsa e também como que são as suas equipes nas etapas do jogo. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, por favor, ativa o sininho, clica aí no joinha, para que a gente consiga aí sempre estar crescendo aqui no canal. Envie esse vídeo, inclusive, para o seu amigo que não conhece sobre o Bielsa, não sabe nada sobre El Loco, para que ele consiga aprender do mesmo jeito que você aprendeu. Sigam Entre Linhas no Instagram e no Twitter. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.